Olá, eu sou a professora Vera Borges, do Departamento de Turismo e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e coordeno o programa de extensão Metrópole Turismo Debatendo Patrimônio, junto com a professora Heloíse Silveira Botelho, minha amiga e colega de departamento. Neste ano de 2024, nós estamos tendo o 10º colóquio Turismo e Cidades e o 6º MEPAT, que é o Seminário de Metrópole, Turismo e Patrimônio. As duas ações estão acontecendo conjugadas e o tema é Tecendo Tramas com o Museu Casa de Benjamin Constant, em Santa Teresa. São 4 episódios e nós convidamos você a assisti-los. Venha! Estamos em novembro de 2024 e gravando mais um episódio do programa Metrópole Turismo Debatendo Patrimônio. São 4 episódios e hoje tenho aqui como convidado meu amigo Tiago Mourelli, que vai se apresentar. Olá a todos e todas que estão assistindo, meu nome é Tiago Mourelli, eu sou pesquisador e professor, dou aula em vários colégios, já dei aula na UF, enfim. Mas estou aqui particularmente pelo meu trabalho no Arquivo Nacional como pesquisador, faço parte da divisão de pesquisa, e agradeço o convite aqui da Vera e dos colegas aqui do Metrópole para a gente, nosso bate-papo aqui. Bem, estamos falando de extensão. Quando falamos de extensão, pensamos na sociedade civil e quando atuamos numa instituição pública, sempre temos uma preocupação de que o público entenda aquilo que nós fazemos. Em 2024, o tema das ações de extensão e cultura passam pela ideia da casa e do acolhimento. Você trabalha numa instituição que é uma instituição que é a casa do documento, é a casa da pesquisa, é a casa da memória nacional. Explica para a gente, em linhas gerais, Tiago, o que é o Arquivo Nacional e como pensá-lo enquanto uma instituição de pesquisa. O Arquivo Nacional, ele foi criado na época do Império, ele foi pensado para poder guardar essa documentação do Brasil como um todo. Então, quando o Brasil se tornou ali independente de Portugal, começou a se realizar enquanto nação independente, foi criado o Arquivo Nacional, na época ainda como Arquivo Público do Império, justamente para poder ter essa missão de guardar essa série de documentação. Assim como eu, você e todos nós aqui, guardamos nossos documentos de infância, retratos do filho, relatos de viagem, fotografias, textos que a gente escreve na adolescência, diário, seja o que for. A gente tem o nosso arquivo pessoal. O arquivo público de um país tem essa missão de guardar essa documentação geral do país. Então, a gente tem no Arquivo Nacional não só documento textual, mas também documentos sonoros, discursos de personalidades, de pessoas importantes, dependendo da época, de solenidades, de eventos. A gente tem imagens em movimento, filmes guardados lá, temos filmes produzidos por pequenas produtoras, até grandes TVs, como a TV Tupi, por exemplo, que a gente tem a documentação lá no Arquivo Nacional. Tem também documentos iconográficos, fotografias de jornais, fotografias tiradas por agências do governo. O arquivo, no geral, ele tem a missão de guardar essa documentação do país, do governo federal como um todo, mas a gente tem ali cerca de 20% da documentação também de doações. Que doações são essas? São documentos que são relevantes para a sociedade, seja de um artista importante, seja de uma personalidade histórica, seja de um político, seja de um ex-presidente, que doa essa documentação para o Arquivo Nacional. Então, o Arquivo Nacional, para vocês entenderem como um todo, é como se fosse o grande instituição que vai guardar essa documentação do país como um todo, as coisas mais importantes para a nossa história, para a nossa memória do Brasil enquanto nação, desde a sua criação. E para o público que está nos ouvindo, é importante esclarecer que o Arquivo Nacional tem uma localização geográfica central na cidade do Rio de Janeiro, antiga capital federal. Ele fica nas proximidades ali da Central do Brasil e na frente do Campo de Santana.
Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho e colocasse para o nosso ouvinte, né, para as pessoas que estão nos assistindo, como é essa convivência numa região tão estratégica, mas, ao mesmo tempo, com muitas tensões de segurança. Você tem ali na frente um belo jardim, que é o Campo de Santana, um parque ajardinado, que pode ser considerado um pulmão da cidade do Rio de Janeiro. Então, como é essa convivência ao lado de um grande hospital também, que é o Hospital Souza Aguiar, e é um prédio também que tem uma beleza arquitetônica muito grande. Como é que você pode situar essa instituição de pesquisa que você nos explicou como funciona, com o entorno, com o lugar geográfico que ela ocupa no Rio de Janeiro e que é, né, a antiga capital do Brasil? Aquela região ali do Campo de Santana, né, também conhecida como Praça da República, já mudou de nome várias vezes, Campo de Santana, Campo da Aclamação, depois Praça da República, finalmente, quando iniciou o período republicano do Brasil, uma região muito importante, muito pouco utilizada, tem pouca circulação de pessoas com esse viés cultural, né, deveria ter mais. Então, muita gente, por exemplo, passa em frente ao Arquivo Nacional, tem gente que nem sabia que ele é o Arquivo Nacional, confunde o Arquivo Nacional com a Biblioteca Nacional, é uma coisa muito comum, né, tem gente que passa ali se benze, achando que é uma igreja, até uma coisa engraçada, mas é verdade, eu já vi acontecer algumas vezes, inclusive, e as pessoas têm um certo receio de um prédio tão monumental, principalmente as pessoas mais humildes. Então, é um trabalho grande de convencimento da gente, de as pessoas entenderem que aquilo ali é um patrimônio público que as pessoas podem entrar e visitar, né? Por isso que seria muito importante, né? É importante a gente estar aqui atendendo ao convite de vocês, justamente para o pessoal entender, né, o Arquivo Nacional como um espaço cultural importante para entrar nesse circuito do turismo, né, da cidade do Rio de Janeiro como um todo, do estado do Rio de Janeiro como um todo. Então, a gente fica em frente ao Campo de Santana, / Praça da República, temos a casa do Deodoro, bem pertinho também, ali a poucos metros de distância, tem o Souza Aguiar, um pouco mais do lado, a Rádio MEC, a antiga Rádio MEC, né, a sede era ali colada no Arquivo Nacional. Então, assim, é uma região de muita importância, né, cultural e política, né, para o Rio de Janeiro como um todo. Então, a gente fica muito localizado numa parte bastante importante, né, da cidade do Rio de Janeiro, mas pouco conhecida. Porque, geralmente, quando você fala de centro, você fala mais da parte da Candelária, Praça 15, Cinelândia, Largo da Carioca, e pouco daquela parte ali da Central do Brasil, que é uma parte muito importante. Tem, inclusive, filme Central do Brasil, mas, no geral, é uma área muito pouco explorada pelo turismo, de uma forma geral, e para a parte histórica também, para a população compreender como toda a importância daquela região, né? E para quem estiver menos situado com a cidade do Rio de Janeiro, estamos no coração do Saara, atravessa o Campo de Santana e a gente chega no Saara. Em 2024, o Arquivo Nacional teve uma iniciativa muito bacana, conhecida como divulgação científica. E tem uma chamada que eu acho genial, que é Publique no Arquivo Nacional. Explica para quem está nos ouvindo que papo é esse de publicar. Como é que a gente faz? Assim, a nossa ideia é uma ideia bem antiga, já um projeto que eu redigi tem algum tempo, mais ou menos, uns 2, 3 anos, e agora finalmente a gente conseguiu tirar do papel, botar para efetivar, que é o seguinte: a gente se preocupa muito com a divulgação científica. O que é a divulgação científica? É qualquer pessoa que pesquise possa apresentar isso para o grande público de uma forma palatável, uma linguagem acessível para o grande público, não aquele academiquez, né, aquela linguagem fechada só para os muros acadêmicos. Não, a gente quer que todo mundo conheça o arquivo que tem no Arquivo Nacional, os documentos que tem no Arquivo Nacional. Então, esse Publique no Arquivo Nacional é justamente para trazer as pessoas que foram pesquisar no Arquivo Nacional algum documento, que seja, qualquer documento que seja, possa pegar aquele documento, escrever um texto e publicar nos sites que a gente tem. A gente tem um site voltado para a Colônia, um site voltado para o Império e outro site voltado para a República. Então, assim, a ideia é a pessoa pesquisa lá na página do Arquivo Nacional, entra na página arquivonacional.gov.br, que você vai ter lá tudo explicadinho, como você faz, né, para divulgar seu trabalho no Arquivo Nacional. Basicamente, você manda um e-mail para um dos 3 sites, né, depois a gente pode até colocar aqui embaixo também os links, os e-mails para as pessoas poderem enviar. E, a partir dali, você candidata o seu texto ou a sua ideia e a gente aprovando. Claro que tem que ser um texto que tenha a ver com o grande público, uma linguagem legal, um procedimento correto, e tem que usar a documentação do Arquivo Nacional. Isso que é o essencial. Então, qualquer pessoa que pesquisa no Arquivo Nacional pode se tornar um autor dentro dos sites, né, de pesquisa do Arquivo Nacional. E o bacana é porque isso está muito numa pegada e num clima da história pública, onde nós nos aproximamos e a história deixa de ser algo do passado e ela ganha algo que é pulsivo do presente. Então, isso é muito bacana. Já que a gente está falando de contemporaneidade, vamos falar
de um episódio que faz muito sucesso, que é a Rádio Novelo. E ela tem um episódio muito divertido. A gente vai colocar até aqui na bio, né, o link para vocês, que chama-se Inquilinos Indesejáveis. E estamos falando dos gatinhos que habitam o Campo de Santana, mas que provavelmente, na madrugada, a gente imagina, devem cruzar e entrar ali pelas grades do Arquivo Nacional. Como é que é essa convivência? E para aqueles que, de repente, ainda não assistiram o da Rádio Novelo, o episódio, conta para a gente como é que é. Para você que é um funcionário de lá e é um historiador de formação que está atuando, a gente gosta de gato. Mas como é que é esse gato dentro de uma instituição de pesquisa e por que, na verdade, está gerando essa polêmica toda? Explica para a gente e me diz um pouquinho também de qual é a sua leitura sobre esse episódio. Eu tenho até algumas críticas a esse episódio, inclusive, né? E depois saiu até, inclusive, no jornal o Globo falando sobre essa questão. A questão é a seguinte: o Arquivo Nacional é um local, né, que você não consegue fechar as grades e os animais entram. Pombos, ratos, baratas, inclusive os gatinhos também que ficam no Campo de Santana. Né? O que acontece é o seguinte: se você tiver uma estrutura legal, portas de depósitos fechados, armários sem buraco, tudo com um investimento bacana, tudo reformado, não tem problema nenhum. A questão é que, como há problemas estruturais no Arquivo Nacional que estão sendo resolvidos agora numa grande obra que vai acontecer, às vezes acontece, né, de alguns desses animais, não só os gatinhos, mas pombos, baratas, ratos, entrar no depósito. Eles são combatidos e são retirados depois, né? Há toda uma preocupação, tem equipe treinada para isso. Só que isso acontece em virtude de, às vezes, ter problemas estruturais que facilitam a entrada de animais, problemas que só vão ser corrigidos através, né, de investimento do governo federal, né, orçamento, obras, para poder ser resolvido, que isso já está sendo encaminhado, inclusive, para ser resolvido, entendeu? Então, muita gente se colocou contra os gatinhos, não deixem os gatinhos chegarem perto do Arquivo Nacional. Não tem nada a ver. Basta você ter uma estrutura de segurança, que todo arquivo e toda instituição deve ter. Você, na sua casa, também fecha o portão direitinho, para não entrar bicho de noite. Então, é a mesma coisa. É só a instituição estar preparada, né, que não tem problema nenhum. Os bichos podem circular na área externa, obviamente, que não vão causar nenhum dano ao patrimônio histórico e documental brasileiro, né? Agora, no dia 29 de novembro de 2024, nós vamos fazer uma ação de extensão, que vai ser uma visita guiada no Campo de Santana. E tomara que a gente possa também contar com essa participação, ou, enfim, esse momento inicial no próprio Arquivo Nacional. Para você que já está há muitos anos trabalhando ali, qual seria a dica, ou qual seria a sugestão, ou o que você considera que seja imprescindível em algum itinerário que faça ali aquele percurso, que tem que ser visitado, ou que de alguma maneira dialogue com o Arquivo Nacional? Qual é a dica que você daria para a gente? Bem, o Arquivo Nacional, né, muitas vezes a gente vê só como uma instituição histórica, né? Na verdade, é uma instituição particularmente viva, né, atua diariamente dando suporte ao governo federal na parte da documentação. Então, o arquivo tem um viés tanto histórico, né, como um viés também vinculado à arquivologia, que é essa parte de gerenciamento da documentação do governo federal, e, ao mesmo tempo, municiando pequenos arquivos nos municípios, nos estados, arquivos maiores nos estados, né, e treinando os profissionais também de outros estados para poder lidar com a documentação. Então, o arquivo tem esse viés histórico, tem um viés de arquivista, tem um viés de memória e tem um viés de direitos também. Muita gente vai no Arquivo Nacional, inclusive, buscar seus direitos, porque no Arquivo Nacional a gente tem certidões de casamento, de nascimento, títulos de documento. Quando você quiser tirar, por exemplo, uma dupla nacionalidade, você pega a data de entrada dos seus avós, bisavós no Rio de Janeiro, e pega lá no Arquivo Nacional esse prontuário, e a partir dali você dá a entrada nessa documentação para ter dupla nacionalidade. Então, assim, são vários vieses que você pode encaixar o Arquivo Nacional. A gente tem, inclusive, uma visita lá dentro do Arquivo Nacional, interna, né, que as pessoas podem agendar através do e-mail, inclusive, visitas, no plural, @arquivonacional.gov.br, que você pode ter uma visita para conhecer os fósseis que ficaram dentro do prédio. Então, tem a parte até vinculada, que a gente fez uma parceria com o pessoal de Geociências da UFRJ. Então, assim, o arquivo vai desde a história, passando pela arquivologia, pela memória, pelos direitos, chegando até nessa parte mais científica, digamos, como um todo. Então, assim, a minha visita é que as pessoas entrem no Arquivo Nacional, estão passando ali em frente, entrem para conhecer. Tem um pátio maravilhoso ali, incrível, senta um pouquinho no pátio, respira um pouco, para sair um pouco da correria do seu dia a dia, né? E poder também
faz as visitações, né, com a equipe de educação do Arquivo Nacional. E os guias de turismo também, eu convido guias de turismo, vão conhecer o Arquivo Nacional, vão junto com o pessoal do Projeto Metrópole, para poder conhecer como o Arquivo Nacional se enquadra nesse turismo cultural e histórico do centro do Rio de Janeiro. Então, essa é a minha dica, conheça o Arquivo Nacional, seja você com esse viés arquivístico, com viés dos direitos, com viés histórico, com viés cultural como um todo, entendeu? As portas do Arquivo Nacional estão abertas. Estão sempre abertas para o público, é uma instituição pública, então é da sociedade, é sua o Arquivo Nacional. Então entre e aproveite o Arquivo Nacional. Seja para pesquisar, seja para conhecer, seja para tirar uma foto lá dentro, enfim. Bem, você é um especialista no período Vargas. Você tem grupos de pesquisa, lideranças. Essa semana mesmo você está coordenando uma mesa, né, um simpósio temático lá na Semana de História Política da UERJ. Nós somos oriundos da UERJ, colegas, inclusive, de pós-graduação, amigos, já organizamos livros juntos, então temos aí uma trajetória, e esse é mais um dos frutos dessa parceria profissional. Eu queria que você contasse para a gente qual foi o fato mais inusitado, ou qual foi a curiosidade que você poderia destacar dessa pesquisa ali no Arquivo Nacional. Seja de uma pergunta de um usuário, seja da descoberta de algum documento que você falou, caramba, né, deu aqui, deu match, né? Isso aqui foi uma grande sacada, uma grande descoberta, ou então alguma curiosidade, como essa brincadeira que você falou agora, as pessoas passando se benzendo, né? Então, o que você poderia dizer para o grande público dessa curiosidade ou dessa grande descoberta que você tenha feito nesses anos todos? São quase 30 anos, é isso, Tiago? De Arquivo Nacional, né? A partir de um concurso, né? Você é um funcionário de carreira, né? Federal. Então, fala um pouquinho disso para a gente. Eu já estou no Arquivo Nacional desde 2002, quando eu entrei como estagiário, então estou há 22 anos no Arquivo Nacional. Em 2006, aí passei no concurso, entrei como servidor, né? Concursado, historiador, pesquisador. Olha, tem uma série de questões que a gente podia falar aqui, de curiosidade sobre o Arquivo Nacional nesse período, né? É uma coisa muito interessante que as pessoas adoram, né? A gente dá palestras lá também para as universidades, então se você tem uma turma, seja de universidade ou seja de colégio, você pode inclusive levar os alunos para ter uma palestra lá, ou online também, a gente atende online também, né? Então, assim, os alunos gostam muito, os estudantes gostam muito da parte de documentação voltada para OVNIs, por exemplo, né? A gente tem a documentação mais pesquisada no Arquivo Nacional, é a parte da ditadura militar. Mas a segunda mais pesquisada é a documentação dos objetos voadores não identificados. A gente tem, inclusive, um fundo lá. Um fundo é uma coleção, é um conjunto de documentos, né, de uma mesma proveniência. Então, esses documentos sobre os OVNIs, eles vêm da aeronáutica, né, para o Arquivo Nacional, vêm do governo federal sempre para o Arquivo Nacional. E você tem documentos sonoros, por exemplo, controlador de voo conversando com o piloto. Eu estou vendo uma coisa aqui, piscando, o que é isso? O piloto, às vezes, nervoso. Aí o controlador de voo fala para ele, eu estou acostumado, eles estão por aí, sempre, mas eles não fazem mal não, e o piloto fica nervoso, é muito divertido esse fundo, fora que tem a parte também, algumas coisas que a gente vê, seja nos relatos secretos da época da ditadura, seja em material iconográfico, as fotografias, seja na imagem em movimento também que tem, que a gente fica pensando, o que será que é isso? Existe isso, não existe? Enfim, aquela coisa, a verdade está lá fora, né? Arquivo X. Então, assim, toda palestra as pessoas perguntam e querem saber sobre isso. Realmente uma documentação muito pesquisada, só perde, como eu falei para vocês aqui, para a documentação da ditadura militar, né, que é muito visada também pelos historiadores, pela imprensa, pelo público como um todo. No episódio anterior, aqui, feito também no Museu Casa, eu fiz uma pergunta para responsável, né, pela diretora que a gente tem aqui do Museu Casa de Benjamin Constant, a Elaine Carrilho, e eu perguntei para ela qual era o sonho dela em relação ao Museu Casa de Benjamin Constant. E eu pergunto para você, se você fechasse os olhos, como um professor de história que você é, como um historiador de formação, qual é o sonho que você tem para pensar o Arquivo Nacional, para pensar a pesquisa e para pensar mais especificamente a história neste país? Primeiramente, eu gostaria que as pessoas conhecessem o Arquivo Nacional, né? Soubessem onde fica, entrassem, conhecessem, pesquisassem, perdessem esse medo. O Arquivo Nacional é muito pouco conhecido, infelizmente tem dentro de um nicho ali de historiadores, pesquisadores, tem a galera também que vem buscar seus direitos lá, como eu falei, né? Dupla nacionalidade, certidão do pai, da mãe, do bisavô, alguma coisa assim, né? Então eu gostaria que as pessoas conhecessem o Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional poderia inclusive fazer mais projetos com as universidades, né? Para a gente poder disseminar esse conteúdo do Arquivo Nacional.
né? Porque o arquivo, por exemplo, o arquivo tem a função de receber o documento, guardar, conservar, então você tem que higienizar, se tem fungo no documento, se tem uma traça, alguma coisa tem que ser retirada, às vezes o documento tem que ser refeito ali com o papel que é produzido, tem uma fábrica de papel dentro do Arquivo Nacional. No arquivo não tem só historiador e arquivista, tem, por exemplo, engenheiro, tem químico, engenheiro florestal, químico, né? Então, várias funções que você pode imaginar. Tem alguém, por exemplo, para cuidar da temperatura do depósito, se passar de uma determinada temperatura, os documentos podem mofar, pode dar um problema, enfim. Então, assim, o Arquivo Nacional é muito grande, pega quase um quarteirão inteiro ali em frente à Central do Brasil. Então, meu sonho seria que o Arquivo Nacional realmente, o público entendesse a grandiosidade do Arquivo Nacional, a importância da documentação, né? Até para o combate às fake news. O Arquivo Nacional poderia fazer uma parceria com o Ministério da Educação, né? A gente tem nossos sites, que é conteúdo confiável, que a gente mostra os documentos, né? Então, uma das funções do Arquivo Nacional, que é a minha função lá dentro, é a difusão dos documentos, que é mostrar o seguinte: público, isso aqui que a gente tem. Olha o documento que a gente tem, olha as imagens que a gente tem da TV Tupi, olha a documentação do Mário Lago, artista, olha a documentação que a gente tem aqui do jornal Correio da Manhã, tem mais de 2 milhões de fotografias do Correio da Manhã, tudo em ótimo estado, entendeu? Da história do Brasil, desde o início ali do período imperial até, pegando quase o século XX todo, esse jornal Correio da Manhã era um dos mais lidos aqui na antiga capital da República, que era o Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu gostaria que o Arquivo Nacional pulsasse mais, né, atingisse os corações e mentes das pessoas, e as pessoas conhecessem como um todo. E para nós que trabalhamos lá, um plano de carreira seria bom para a gente poder, né, ter esse apoio, porque é muita gente que abandona e sai do Arquivo Nacional, a gente está perdendo muita gente, entendeu? Que acaba deixando, fazendo concurso, indo para outros lugares, ou largando para trabalhar em outras coisas, então a gente está com uma equipe cada vez mais diminuta. Então, por exemplo, a gente tinha mais ou menos 450 funcionários, hoje em dia a gente tem de carreira uns 300 só. Então, houve uma perda muito grande, né? E não está tendo concurso público, e muita gente está sendo trazida de outros órgãos para compor nossas equipes, porque a gente precisa realmente de um plano de carreira, de dar apoio para as pessoas entrarem lá, certos que vão desenvolver seu trabalho e ser reconhecidas por isso. Tiago, a gente convida você, então, para a nossa visita guiada no dia 29, se você puder participar, ou então quando a gente estiver lá pelo Arquivo Nacional, que a gente possa se encontrar, né? Dizer da importância de ouvi-lo, de falar da casa da memória nacional que nós temos, de memórias sensíveis, como é o caso da documentação ligado à ditadura militar, o quanto é importante se pensar na casa, mas na casa também que tem um conflito. A casa não é só o lugar do acolhimento, a casa é o lugar da disputa, a casa é o lugar também das pessoas terem os seus embates, e é importante a gente entender também de uma maneira crítica o que significa a ideia de uma casa. Se tem afeto, mas também se tem disputas, se tem brigas, né? E a gente, com certeza, temos ideais próximos e acreditamos principalmente naquilo que é público, porque esse patrimônio público ele vem acompanhado de algo que é fundamental, que é a ideia da democracia, e isso é algo, né, muito importante. Então, com isso, eu queria agora passar a palavra para você, para nós fazermos as palavras finais, enfim, que você possa se despedir do público que está nos ouvindo. E queria que você fizesse essa sua fala pensando nessa realidade, que é o tema que tanto está nos mobilizando aqui, que é essa tecendo tramas, né, para pensar as casas. Do Museu Casa Benjamin Constant, que é o lugar onde morou um dos grandes líderes, referências da República, mas você pensar pelo olhar daquela casa dos documentos. Então, com você aí, para você se despedir do público. Primeiro, agradecer ao pessoal do Metrópole, na pessoa da Vera aqui também, todo mundo que está apoiando aqui a gravação, e, enfim, o convite lá, fico feliz por poder falar um pouco do Arquivo Nacional, né? E, assim, gostaria de terminar convidando as pessoas para conhecerem o Arquivo Nacional, pesquisarem no Arquivo Nacional, joga Arquivo Nacional no Google, entra lá no site, a gente tem um sistema de informações do Arquivo Nacional, que é o CIAN, então você pode fazer umas primeiras pesquisas online mesmo, sem ir ao Arquivo Nacional. E caso vocês queiram ir lá, vão ser super bem recebidos. Temos uma equipe treinada, temos uma sala de leitura lá dentro, temos uma biblioteca lá com livros raríssimos, temos até livros de horas, com os livros da Idade Média, né?
foram trazidos por Dom João quando veio aqui para o Brasil, em 1808, fugindo lá de Napoleão. Então, é um lugar extremamente importante, né, para a cultura nacional, né, para a arquivologia nacional, para a história, para a memória, né, e para a obtenção de direitos como um todo, como falei aqui para vocês ao longo do episódio aqui que a gente está gravando. Então, assim, agradecer novamente a todos, convidá-los para conhecer o arquivo. E qualquer coisa, entra lá no site do arquivo, né, arquivonacional.gov.br, e conheçam os sites de divulgação científica, escrevam para os sites. Você que é professor, você que é estudante, quer pesquisar, a gente tem o História Luso-Brasileira, a gente tem, né, o site de Império, que é Brasil Oitocentista, e temos o Que República é Essa?, né, que é o site de República. Vocês podem seguir, inclusive, lá no Instagram, Que República é Essa?, tudo junto, e seguir e saber o que a gente está produzindo. Anos atrás eu até participei de um episódio lá, foi bem bacana. Então, vamos encerrar aqui e quero agradecer também a equipe de produção que está aqui, com o André Lohmann, com o Arthur Ramalho e com o Lucas Henrique, e agradecer também a acolhida do Museu Casa de Benjamin Constant, e vou nominar aqui a museóloga Elaine Carrilho, que nos recebeu tão bem e está permitindo que a gente tenha aqui esse acolhimento, como é bem dentro do preceito de um museu casa, para que essa gravação possa acontecer. Então, valeu e até a próxima.